Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos,
então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua, e a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos, porque o que descobriram foi uma rocha espacial incomum, que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo-o-Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração coorbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente a Terra e tem uma inclinação bastante incomum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido, nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes a distância da Lua. Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo.
Provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos, e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos 3 outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial em comum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra. Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apollo trouxeram mais de 1/3 de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor lua deste gigante de gelo, com apenas 34 km de diâmetro. Fica muito próxima a Proteu, a maior das luas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com um cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu, vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a lua maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de luas mais antigo do planeta. Essas primeiras luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma lua de terceira geração, tipo um primo segundo, removido 2 vezes ou algo assim. O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. Talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época, ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do Sistema Solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram. Eles enviaram asteroides e cometas através do Sistema Solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas.
Todos os planetas anões do cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Almea, Makemake, têm suas próprias luas que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Almea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície. A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no sistema solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do sistema solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto, apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos, e algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termo usado para designar planetas fora do sistema solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos 1 bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse entulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de 2 planetas ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região e relativamente recentemente. Então, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar, e a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor do interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. Cara, traga um casaco e um cobertor. Não fique chateado, mas a Lua está encolhendo e ficando enrugada, como uma uva se transformando em uma passa. Isso acontece porque nosso satélite natural vem retendo seu calor interno há mais de 4 bilhões de anos, mas seu núcleo está gradualmente esfriando e se tornando mais denso, como eu. Ao contrário da casca flexível de uma uva, a superfície da Lua é bastante frágil, o que faz com que se formem falhas onde diferentes seções da crosta se empurram umas contra as outras, levando ao que os cientistas chamam de terremotos lunares. Até o momento, nosso satélite encolheu cerca de 45 metros de circunferência. É uma mudança tão pequena que não afetará a aparência dos eclipses ou as fases da Lua. Nem mesmo ciclos de maré serão impactados, pois a massa não mudou de fato. Esse processo de encolhimento não nos atingirá diretamente aqui embaixo, mas isso não significa que todos os seres humanos estejam seguros. Os terremotos lunares causados pelo processo de encolhimento têm sido uma preocupação há anos. Durante as famosas missões Apollo, os astronautas da NASA deixaram sismômetros em diferentes pontos da Lua. Esses são dispositivos capazes de identificar a atividade sísmica na superfície do nosso satélite com precisão excepcional. O equipamento ficou em operação por vários anos e conseguiu captar mais de 12 mil tremores lunares com magnitudes de 2 a 5. Até 1977, a equipe conseguiu identificar 4 tipos distintos de abalos. Alguns, como os causados por impactos de meteoritos, eram relativamente fáceis de identificar. Mas a causa dos chamados terremotos lunares superficiais continua sendo um mistério para os cientistas, o que pode ser um obstáculo para futuras missões por lá.
Como o nome sugere, os abalos sísmicos lunares rasos ocorrem relativamente perto da superfície, geralmente entre 50 e 220 quilômetros abaixo da crosta. Pesquisas recentes sugerem que eles são desencadeados pela compressão da superfície da Lua, levando à formação de falhas de empuxo, em que uma camada da superfície é empurrada para cima e sobre outra. Esse estudo também descobriu onde estavam os epicentros das falhas mais fortes. Tudo começou na região do Polo Sul, exatamente onde queremos nos estabelecer. O interesse nessa área atingiu seu ápice em 2023, quando a missão Chandrayaan-3 da Índia aterrissou com sucesso e implantou um rover para explorar a região. A NASA também tem planos para o mesmo local, e sua meta ambiciosa é levar astronautas até lá pela primeira vez. A missão Artemis 3, programada para 2026, tem atualmente 13 possíveis pontos de pouso no Polo Sul, representados pelos quadrados azuis aqui. Uma das opções está situada em uma característica geológica chamada Dugger-Lash Ring 2, que é uma área estratégica para a exploração. É possível que haja gelo, pois partes dali estão completamente no escuro, mas perto o suficiente de áreas com luz solar, o que é crucial como fonte de energia. Agora, observe os pontos cor-de-rosa no mesmo mapa. Eles representam possíveis epicentros dos terremotos lunares mais fortes registrados pela missão Apollo. Isso significa que as falhas de empuxo na área podem ser relativamente jovens e potencialmente ativas, representando um perigo real para a tripulação da Artemis 3. Esses astronautas viajarão para a órbita lunar ao longo de 30 dias, e 2 membros da tripulação descerão à superfície, passando cerca de uma semana no Polo Sul. Suas caminhadas serão particularmente desafiadoras devido às temperaturas extremas dessas regiões permanentemente sombreadas. A presença de terremotos e possíveis deslizamentos de terra só aumenta o perigo dessa missão, pois esse fenômeno é muito mais assustador do que os tremores. O abalo lunar mais forte já registrado teve uma magnitude de 5,7. Você pode pensar que isso não é grande coisa, considerando que os países como Chile, Colômbia e Papua Nova Guiné sofreram tremores de magnitude semelhante em 2023 sem danos significativos. Mas a atração gravitacional na Lua é relativamente mais fraca do que na Terra. Portanto, o que parece ser uma sacudida suave em nosso planeta pode ser um evento que realmente abala o solo lá em cima. Isso acontece porque não há uma conexão tão firme à superfície da Lua como na Terra, o que significa que as ondas sísmicas podem fazer com que a superfície se mova mais livremente. Há também uma grande diferença na duração. Os terremotos geralmente duram entre 10 e 30 segundos, sendo que alguns chegam a até 2 minutos. Um lunar pode se estender muito mais do que isso. Nosso satélite é essencialmente uma esfera sólida, rígida e seca. Portanto, quando um abalo sacode sua superfície, ele ressoa poderosamente sem nenhum meio natural de dissipação. Os tremores lunares podem durar uns bons 10 minutos ou até mais, com outros menores permanecendo por horas depois. Essas novas descobertas sobre terremotos lunares superficiais não mudarão os possíveis locais de pouso da Artemis 3 e também não afetarão a duração da missão. Isso porque estimar com precisão a frequência com que uma região específica sofre esses tremores é complicado e imprevisível. O que os cientistas sabem é que esses abalos superficiais não são muito comuns e representam um baixo risco para missões de curto prazo. Mas essa situação muda completamente se considerarmos a habitação de longo prazo dela, e isso pode acontecer mais cedo do que esperamos. A missão Artemis 3 representa um primeiro passo importante em direção à colonização espacial. A China também está dando os primeiros passos para estabelecer uma base permanente no Polo Sul do nosso satélite até 2040. Sua estratégia envolve a utilização da impressão em 3D e a produção de tijolos a partir do solo lunar para a construção da base. Isso definitivamente parece fascinante, mas montar uma configuração como essa traz uma série de desafios, incluindo lidar com a intensa radiação cósmica, a falta de água e, é claro, terremotos de longa duração. Ao longo de bilhões de anos, a superfície da Lua foi atingida por asteroides e cometas, fazendo com que pedaços se desprendessem constantemente dos impactos. Por causa disso, todo o material da superfície é muito pouco compactado. Assim, quando ocorrem terremotos, as encostas na mesma área podem se tornar suscetíveis a deslizamentos de terra ou à abertura de novas falhas. Futuros assentamentos localizados muito próximos a essas encostas instáveis podem colocar em risco todos os que viverem dentro dessas bases. A poeira lunar acrescenta outra camada de complexidade, porque sem erosão ou água para suavizá-la, ela pode endurecer a ponto de ficar tão dura quanto vidro. Se realmente quisermos entender como os terremotos podem ser perigosos para as pessoas que habitarem e trabalharem na Lua no futuro, as agências espaciais ainda precisam mapear e obter novos dados sísmicos.
e não apenas do Polo Sul, mas de todo o satélite. Em 2025, a missão Farsight Seismic Suite, ou FSS, planeja implantar 2 dos sismômetros de maior precisão já construídos na cratera Schrödinger, localizada no lado escuro da Lua. Descobrir o que está acontecendo no solo é fundamental para compreender a complexa estrutura lunar e sua dinâmica interna. Quero dizer, os cientistas ainda estão tentando descobrir se a falta de atividade sísmica registrada no lado mais distante do nosso satélite se deve ao fato de os instrumentos atuais não serem capazes de detectá-la, ou se isso acontece em razão de algum tipo de interferência do material derretido no manto. Quando tiverem essa resposta, será mais fácil entender completamente o fenômeno dos terremotos lunares superficiais e avaliar suas implicações para futuras vizinhanças por lá. Você já deve ter ouvido falar que a Terra também está encolhendo, mas é um processo diferente. Basicamente, a Lua está ficando menor principalmente porque seu núcleo está esfriando naturalmente. O núcleo daqui também está se resfriando, mas nosso planeta tem essa crosta com placas tectônicas, ao contrário do nosso satélite que tem apenas uma placa. Portanto, a energia do núcleo terrestre desloca essas placas ou sai por meio de erupções vulcânicas. Na verdade, a Terra está perdendo massa em geral devido à perda atmosférica. Ela elimina cerca de 45 milhões de quilos de massa por ano, principalmente devido a uma atmosfera com vazamentos. A gravidade não é forte o suficiente para reter as partículas mais leves, como o hidrogênio e o hélio, que escapam para o espaço. Mas não se preocupe, esses números não são motivo de alarme, considerando que a atmosfera do nosso planeta pesa cerca de 5 quatrilhões de toneladas. Um número que eu não consigo nem imaginar. Em outras palavras, seriam necessárias muitas vezes a idade atual do universo para que ela evaporasse completamente. Bem, isso me faz respirar mais aliviado. E quanto a você? Você acorda uma manhã e assiste ao noticiário enquanto toma seu café. Eles conseguiram mais uma vez. Esses cientistas, o âncora de notícias grita na TV. Um relatório foi divulgado há alguns dias afirmando que a Lua está se afastando mais da órbita da Terra. Sua distância está aumentando 5 centímetros por ano. Nos últimos 2.000 anos, desviou um total de 80 metros. Isso não é uma distância muito assustadora, mas as notícias ainda deixaram as pessoas em pânico e preocupadas. Cientistas ao redor do mundo se uniram para tentar impedir que a Lua fugisse da órbita da Terra, mesmo que, na verdade, ainda fosse precisar de mais de 1 bilhão de anos para que isso acontecesse. Mas todos estavam focados nos benefícios da Lua. É óbvio que a vida na Terra, como a conhecemos, não teria evoluído sem a sua existência. A Lua controla as marés e as moléculas na atmosfera. Sem ela, os humanos em particular não teriam evoluído. Então, com a apreciação da Lua, o alto escalão ordenou que os melhores cientistas apresentassem uma solução para trazer a Lua para mais perto da Terra. Um motor de propulsor gigante foi construído no lado escuro da Lua. Foi acionado e os impulsos tentaram empurrá-la, mas isso não foi forte o suficiente. Em vez disso, inclinou o eixo da Lua, girando-a lentamente. À medida que a Lua girava, os cientistas correram para desligar o motor antes que ele alcançasse sua potência máxima, pois estavam saindo do curso. Os oficiais não aceitaram o pedido e ordenaram que continuassem com a missão. Os cientistas insistiram que a matemática não estava correta e não sabiam exatamente o que poderia ocorrer. Suas preocupações foram ignoradas e eles observaram como a potência do motor aumentava. O motor empurrou lentamente a Lua, reduzindo a distância. Mas, como foi acionado no momento errado, o ângulo em que ela estava proporcionou complicações. O empuxo e a gravidade da Terra garantiram que a Lua seguisse a órbita a uma distância reduzida, mas com a combinação do impulso inicial em um ângulo indireto, a Lua foi direcionada para longe da Terra, movendo-se rapidamente mais longe de sua trajetória, em um caminho para sair da órbita por completo. Ao terminar seu café da manhã e desligar a TV, você sai para olhar para a Lua. Está bem acima, aparentemente bem. Certamente o âncora do noticiário estava apenas exagerando. Você vai trabalhar. As questões lunares agora são apenas uma reflexão. Mesmo que fosse verdade, como isso poderia afetar seu dia? Amanhã parece normal, apenas mais um dia no escritório como esperado. Durante a pausa para o almoço, você vai para a cidade e percebe no seu caminho que o vento está aumentando, ficando cada vez mais frio. Deve ser uma tempestade se aproximando. Você verifica rapidamente a Lua. Parece menor, cerca de metade do tamanho do que era nesta manhã. Mas é meio-dia, então deveria estar desse tamanho, não? Depois de terminar sua refeição no restaurante, você sai e descobre que ficou mais escuro.
O vento está muito mais forte do que antes, mas não há nuvens de tempestade no céu. As pessoas nas ruas estão apontando para o céu, chocadas com algo, provavelmente um eclipse. À medida que as pessoas começam a correr freneticamente nas ruas, você olha para cima e não consegue ver a lua. Confuso com tudo, você decide ir para casa por hoje. Quando chega em casa, liga a TV. O âncora, que agora está mais sério do que antes, explica que a Lua deixou completamente a órbita terrestre e está voando para algum lugar espaço afora. A perda da Lua significa que o ciclo diário mudou. Agora, há apenas 6 a 12 horas de luz solar por dia e mais de 1000 dias por ano. Eu só tenho que trabalhar metade disso mesmo, você diz animado, dando socos no ar para comemorar. A falta da Lua cria um mundo completamente diferente. A atração da gravidade lunar é o que mantém a Terra no lugar em um ângulo de 23,5 graus, garantindo os padrões climáticos e os dias normais aos quais estamos acostumados. Confuso com todas as informações científicas, você sai para confirmar que não está sendo enganado. Uma semana de trabalho mais curta parece bom demais para ser verdade. Ao olhar para o céu, você percebe que as estrelas estão mais brilhantes do que antes. Você pode ver claramente os contornos dos braços da Via Láctea. As estrelas são muito mais numerosas do que você se lembra, com Vênus brilhando muito mais do que todas elas. É uma bela vista, mas você não tem certeza se um céu noturno mais claro vale a perda da Lua. Você nunca se interessou por astronomia. Então decide ir dormir. É uma boa ideia se ajustar ao novo ciclo noturno e diurno. Você ajusta seu alarme para 2 horas. Isso deve ser o suficiente, você diz para si mesmo feliz. Afinal, amanhã é sábado. Você precisa acordar cedo para surfar e pegar aquelas ondas da maré alta. Você acorda, junta suas coisas e dirige até a praia. As notícias no rádio explicam algumas questões sobre como a Terra agora está mais indefesa contra asteroides sem a Lua. Depois, falam sobre alguns problemas com as marés, algo sobre como a maré agora é 1/3 do tamanho que costumava ser antes. Você não tem certeza de como isso pode afetar as ondas. Talvez isso signifique que elas serão maiores. Você estaciona na praia, pega sua prancha e olha para o local onde costumava surfar. Deve ser a maré alta, mas o mar está de alguma forma muito mais longe do que o normal. Você revela o fato de ter que andar em direção à água. Depois de uma longa caminhada entusiasmada em direção às ondas retorcidas, seu humor muda à medida que você se aproxima, olhando fixamente para as ondas pequenas. Chateado, vai para casa. Enquanto dirige, você ouve as notícias e presta mais atenção às informações. No lugar de estações bem definidas, existem apenas padrões climáticos erráticos. Os ventos são mais rápidos e fortes, criando tempestades mais poderosas e, em alguns lugares, há apenas condições estagnadas. O Equador nem sempre é mais quente. Os polos não estão constantemente frios. As profundezas da água encolhem. As marés só se ajustam à gravidade do Sol, reduzidas a 1/3 das profundidades pré-lua. Em todo o mundo, os mares mudam de altitude, encolhendo nos polos, e a protuberância da água ao redor do Equador também muda. A Lua comandava as marés e fornecia as mudanças periódicas que eram um elemento-chave para ajudar na vida na Terra. As formas de vida aquáticas são deslocadas entre as águas rasas em todo o mundo. Ciclos de vida de micróbios importantes foram perturbados. Você não poderia imaginar que algo tão simples quanto uma mudança nas marés poderia ser tão importante para bilhões de formas de vida. A água e a precipitação, que estão distribuídas por todo o mundo, não podem fornecer sustento onde antes o faziam. O clima se tornou mais extremo, mais quente por períodos mais longos e mais frio para outras partes da Terra. Com o tempo, alguns milhares de anos no futuro, desertos secos farão a transição para eras glaciais. Essas mudanças intensas interrompem a ordem natural de todas as coisas para a vida na Terra. A Lua não apenas controlava as marés e o clima, mas costumava puxar moléculas para dentro da atmosfera à medida que se movia. O movimento agora constante interrompe moléculas, criando barreiras para a evolução futura. Você chega em casa, chateado depois de saber as notícias desanimadoras. Não só você nunca mais poderá surfar, mas toda a vida na Terra mudará. Uma era de involução começou. No ano seguinte, a flora e a fauna mudam para se ajustarem a este novo mundo. Animais migratórios que viajariam em direção a pastagens mais verdes não encontram nada. As aves ficam completamente confusas com a mudança nas estações. Animais que hibernam entram e saem de seus abrigos nos momentos incorretos, e a vegetação luta para crescer com a falta de luz solar. Animais noturnos não podem enxergar sem a assistência guiada do reflexo da lua.
Embora Vênus seja uma fonte de luz mais brilhante quando escuro, é apenas 1/1000 de fração tão brilhante quanto a Lua. Animais predadores que caçam durante a noite não são capazes de encontrar suas presas, proporcionando uma oportunidade para animais menores prosperarem. Embora a vida na Terra tenha mudado, ela continuará a existir, mas os ajustes repentinos se tornarão um teste para todas as esferas da vida. Com o tempo, será muito interessante ver quais espécies se adaptam e evoluem. Um mundo onde ratos e camundongos seriam mais proeminentes devido às suas capacidades adaptativas poderia criar uma nova espécie dominante por emergir. Em milhões de anos de evolução, seus descendentes florescerão principalmente. Poderemos ver roedores herbívoros do tamanho de búfalos cruzando as planícies e ratos do tamanho de um tigre vagando nas selvas. Camundongos que se aproximam de árvores com braços longos poderão se balançar entre os galhos. Outros provavelmente se mudarão para os mares, no lugar dos mamíferos, para se alimentar da vida aquática. Ratos predadores de olhos arregalados poderão ter traços semelhantes aos dos morcegos, com ecolocalização, tornando-se os conquistadores das noites escuras. Todas as novas espécies que surgirão, sem dúvida, continuarão a ser monitoradas por humanos, onde quer que estejamos. 23 de agosto de 2023, o dia em que a espaçonave indiana Chandrayaan-3 fez história ao se tornar a primeira a tocar o Polo Sul lunar, um lugar que normalmente não podemos ver da Terra. O que torna esse esconderijo lunar tão fascinante para os cientistas? Bem, ao que parece, ele está escondendo algo precioso: gelo lunar. Acredita-se que esse lugar seja mais abundante em gelo do que o que encontramos no norte. E não é difícil entender por que os cientistas estão tão entusiasmados com isso. É uma fonte de água congelada, e ela pode se tornar a chave para a construção de um lar lunar permanente, ou até mesmo abastecer missões para Marte. Os cientistas sabiam da existência desse gelo há mais de 2 décadas, desde que uma espaçonave da NASA o encontrou acidentalmente durante uma de suas missões. Então, em 2018, a NASA declarou triunfantemente que tinha 100% de certeza sobre isso, afirmando que o Polo Sul da Lua é abundante em água. Imagine o seguinte: os futuros colonizadores lunares poderiam aproveitar esse suprimento de água, o que poderia nos ajudar a sustentar a vida na estéril paisagem lunar. Além disso, ao dividir a água de forma inteligente em oxigênio e hidrogênio, poderíamos obter ar e combustível para foguetes. Tudo isso tornaria as missões lunares mais viáveis e autossustentáveis. É também um grande vislumbre do passado. Esse gelo antigo, talvez tão antigo quanto a própria Lua, poderia desvendar os profundos mistérios da Lua e da Terra. Mas parece que a água não é rara no espaço. Pode haver muitos planetas por aí onde a vida poderia se desenvolver. Sabemos disso porque começamos a encontrar vapor de água ao redor de estrelas, e essa água é notavelmente semelhante à do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta sugere que a água da Terra veio originalmente do espaço. A água se forma ao redor das estrelas em uma nuvem de vapor extremamente quente. Em seguida, ela se transforma em gelo e adere a minúsculas partículas de poeira. Com o passar do tempo, essas partículas se unem e se tornam objetos maiores, como cometas, planetas e outros. Algumas delas se tornam cometas e planetas em nosso próprio sistema solar. E é assim que a água está se espalhando pelo universo, e pode ser como ela chegou ao nosso planeta e à Lua também. Os cientistas acreditam que o gelo lunar pode ter chegado aqui há muito tempo. Talvez tenha pegado carona em asteroides ricos em água que se chocaram com a superfície da Lua. Tudo isso tem grandes implicações para nós. O Polo Sul é uma tela ideal para a humanidade estabelecer uma verdadeira base lunar. Imagine cúpulas de tijolos conectadas por túneis subterrâneos secretos. Elas estarão cheias de pessoas ocupadas operando computadores. Outras estarão percorrendo a paisagem lunar em seus jipes, a caminho da mineração de recursos preciosos. Temos algumas ideias bem legais sobre como construir isso. Em primeiro lugar, você provavelmente imagina transportar da Terra abrigos pesados e que consomem muito dinheiro. Mas talvez haja uma maneira mais eficaz? Pense em nossa história como civilização. Toda vez que nos aventurávamos em um novo lugar, pesquisávamos os recursos disponíveis nos arredores e os usávamos para sobreviver e prosperar. Foi assim que nos espalhamos por nosso próprio planeta. E então, por que não poderíamos nos espalhar pela Lua da mesma forma? Agora, você pode se perguntar quais recursos a Lua pode oferecer.
Sabemos do gelo, que pode ser transformado em água, mas podemos ver claramente que nosso satélite não tem vegetação exuberante e alimentos comestíveis. Bem, pode não ser óbvio, mas a Lua tem algo a oferecer: recursos minerais e luz solar. Ao contrário da Terra, onde o Sol nasce e se põe, os polos lunares oferecem uma bela vista. O Sol orbita graciosamente o horizonte o dia inteiro. Isso significa que ele pode fornecer uma fonte de energia quase ininterrupta. Imagine viver em um mundo banhado por uma luz solar perpétua. Tenho certeza de que os painéis solares vão adorar. Eu? Nem tanto. Ainda assim, podemos usar não apenas a luz do Sol, mas também seu calor. Honestamente, deveríamos usar tudo. Se ficarmos com metal de sobra ao produzir oxigênio, que encontremos um propósito para esse metal também. Precisamos tratar o meio ambiente com responsabilidade, não apenas na Terra, mas também na Lua. É por isso que os cientistas estão aprendendo a transformar os recursos mais abundantes da Lua, o regolito, em tijolos resistentes. Eles têm sido bastante inventivos ao descobrir como criar tijolos lunares. Os cientistas querem usar o calor do Sol para derreter a poeira lunar, camada por camada, essencialmente criando uma impressora 3D para a poeira lunar. Os engenheiros também cozinharam tijolos usando fornos solares e trabalharam o solo lunar com micro-ondas. Eles se tornaram bastante hábeis nisso. Então sim, talvez possamos estabelecer uma pequena fábrica de tijolos na Lua e construir casas de regolito. É como Minecraft na vida real. Assim que você encontra um novo material bacana, precisa construir uma casinha com ele. Se forem bem-sucedidos, esses tijolos poderão ser usados para construir prédios inteiros, possivelmente cobrindo módulos infláveis ou dando nova vida a naves terrestres abandonadas. Então os astronautas precisarão se tornar pedreiros habilidosos? Bem, eles não farão tudo sozinhos. Teríamos que criar um pequeno sistema automatizado envolvendo robôs que trabalham em colaboração. Os seres humanos, é claro, supervisionarão o canteiro de obras. Apesar de toda essa automação, os cientistas acreditam que viver na Lua será, bem, digamos assim, aconchegante. Os projetos podem envolver alojamentos empilhados ou áreas multiuso. No entanto, também haveria alguns desafios. Na Lua, as coisas ficam extremas. Imagine temperaturas escaldantes que podem chegar a 100 graus Celsius durante o dia. E à noite, elas caem para um frio de 290 graus negativos. E não se trata apenas do clima. A Lua é incessantemente exposta à radiação solar, aos raios cósmicos e aos impactos de micrometeoritos. Todos esses fatores desgastam gradualmente qualquer coisa em sua superfície. Outro grande desafio é a poeira lunar. Na Lua não há ar para respirar e a poeira pode causar problemas. E essa não é apenas uma poeira comum, ela é super pegajosa e pode até fazer os astronautas espirrarem e ficarem com os olhos lacrimejantes, como se estivessem com febre do feno lunar. Ela também pode danificar equipamentos e trajes espaciais, não é algo com que se queira mexer. Os cientistas descobriram que a poeira é produzida quando meteoros atingem a Lua, criando partículas minúsculas e cacos de vidro afiados. É tóxica e suas partículas minúsculas podem flutuar na baixa gravidade lunar, dificultando a respiração. Ao contrário da Terra, a Lua não tem vento ou chuva para limpá-la. Portanto, agora os cientistas estão estudando para descobrir como evitar que esse problema preocupante arruine toda a missão. Esse paraíso lunar é mais do que aparenta. Os cientistas também querem se aprofundar nos mistérios das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Essas ondas são sussurros dos confins do universo. Esses sinais elusivos permaneceram ocultos de nós por muito tempo. Nós só captamos uma cacofonia de rádio e outros ruídos de fundo, mas só isso. No entanto, no lado escuro da Lua, podemos finalmente registrá-los e estudá-los. O estudo dessas ondas ajudará os cientistas a desvendar os segredos das origens do universo. Não se trata apenas da Terra ou da Lua. Estamos falando de olhar para trás, para os primórdios do nosso mundo. Nosso novo laboratório lunar pode nos ajudar a reformular para sempre nossa compreensão do cosmos. Então, a NASA tem grandes planos para a Lua agora. Sua missão Artemis concluiu com sucesso o retorno à Terra em dezembro de 2022, após quase um mês no espaço. Ela se aventurou muito além da Lua. Essa missão comprovou as capacidades de alguns de nossos recentes desenvolvimentos tecnológicos que nos ajudarão a explorar Marte. O objetivo da Artemis é estabelecer uma presença duradoura na Lua. Eles querem criar uma porta de entrada, como uma estação espacial em órbita ao redor do satélite, para ajudar no pouso.
A missão Artemis II está programada para levar astronautas à órbita lunar em 2024. E durante a Artemis III, que deve ocorrer em meados da década de 20, 2 astronautas pousarão perto do polo sul da Lua. É bem possível que uma base lunar seja construída nas próximas 2 décadas. Portanto, fique ligado! A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar, que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas neste tubo grande, daria para colocar um campo de futebol inteiro, que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos, como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm luas. Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 km de largura e sua lua de aproximadamente 1,5 km de largura. É necessário um brilho de 400 mil luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A Lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a Lua, a Terra e o Sol. Nossa Lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, a água na Lua, não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde a sombra é permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a 5ª maior. A lua de Júpiter, Ganimedes, é a maior, quase 1,5 vezes maior que a nossa.
A Apollo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parkes foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito. Ela tem mais a forma de um ovo, com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. Em um ano, ela se move cerca de 4 centímetros, o que significa que em cerca de 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais distante da Terra do que está agora. Esse número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais vão parar de acontecer. Faz algumas décadas que a humanidade não pisa na Lua, mas as pegadas ainda estão novinhas, pois não venta lá. Então, essas pegadas podem ficar lá por milhões de anos. A Lua tem seu próprio fuso horário denominado Horário Lunar Padrão. O tempo é diferente por lá, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto um mês nosso. Os dias receberam o nome de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou lá, em 1969. Existem possíveis fontes de energia para os seres vivos em uma das luas de Saturno. Ela tem um oceano sob a superfície e pode apresentar algumas reações químicas semelhantes às que ajudam certas formas de vida no nosso planeta a sobreviverem. A Lua tinha vulcões ativos, provavelmente durante a época dos dinossauros. A lava derretida endureceu em sua superfície há bilhões de anos, o que ajudou a criar crateras lunares únicas, mas os vulcões estão adormecidos há muito tempo. A Lua tem terremotos, ou melhor, lunamotos. Assim como o nosso planeta, a Lua também tem uma crosta que passa por mudanças e deslocamentos. Os tremores ocorrem quando a crosta aquece e se expande, ou podem até ser causados por impactos de meteoritos. Lunamotos não são tão fortes quanto terremotos, mas podem durar muito mais tempo, já que a Lua não tem água suficiente para evitar vibrações sísmicas. A Lua tem uma grande variação de temperaturas, pois não tem atmosfera. Durante o dia, pode chegar a 93 graus Celsius, mas nos seus polos, a temperatura fica em torno de 240 graus negativos. Em 2019, astronautas descobriram um estranho fenômeno espacial. A Lua estava cruzando na frente do Sol e, em um momento, parecia que havia parado e depois começado a se mover para trás. É a mesma ilusão de ótica de quando você está dirigindo na rodovia e passa por um carro mais lento que você. Em um momento, conforme você avança, pode parecer que está indo para trás. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. Algumas têm até 60 km de espessura, enquanto outras são muito mais finas. A Lua por si só não muda de cor. Quando a luz solar atravessa nossa atmosfera, ela se reflete na luz e nos faz vê-la como rosa ou vermelha. Às vezes, partículas de poeira são lançadas na atmosfera e, em combinação com a luz do Sol, dão à Lua um brilho alaranjado. A Lua não tem um lado escuro, há apenas um lado distante que não conseguimos ver da Terra. Ela gira em seu eixo uma vez e faz um círculo ao redor da Terra ao mesmo tempo. É por isso que vemos apenas uma face dela o tempo todo. Todos os planetas do nosso sistema solar têm pelo menos uma lua, exceto Mercúrio e Vênus. Mercúrio tem menos massa que o nosso planeta, então a gravidade dele é menor que a nossa, cerca de 38% da gravidade da Terra. Isso significa que 45 quilos na Terra seriam 17 em Mercúrio. Por causa da gravidade mais fraca e por estar tão perto do Sol, Mercúrio não poderia ter sua própria lua. Provavelmente ela colidiria com Mercúrio, ou mesmo entraria em órbita ao redor do Sol, e algum dia até seria puxada para dentro dele. Vênus provavelmente não tem sua lua porque também está muito perto do Sol. Você sabe como tudo começou há 13,8 bilhões de anos com Big Bang. Bam! Não, espera, eu posso fazer melhor. Não, caramba, deixa pra lá. E o universo tem se expandido desde então. Em sua tenra idade, ele era todo feito de gás, principalmente hélio e hidrogênio. Durante bilhões de anos, o gás se expandiu e esfriou. Enquanto isso, galáxias, estrelas e outras coisas misteriosas no espaço que tentamos explorar hoje se formaram por causa das forças gravitacionais.
E nesse caos, tipo quando a gente estava na escola, há cerca de 4,6 bilhões de anos, nosso magnífico planeta também nasceu. Tudo começou como um disco de gás e poeira que orbitava o jovem Sol, da mesma forma que o resto dos planetas em nosso sistema solar. Esse disco consistia em partículas de poeira de diferentes tamanhos e gás. Elas estavam circundando o Sol em velocidades diferentes e em órbitas que não eram estáveis e previsíveis. Elas estavam se chocando umas com as outras o tempo todo. Essas partículas se transformaram de grãos de poeira muito pequenos em pedregulhos e, mais tarde, em objetos maiores chamados planetesimais, que tinham de quilômetros a centenas de quilômetros de diâmetro. E esses planetesimais que estavam orbitando o Sol dentro do disco tinham força gravitacional forte o suficiente para puxar outros objetos da vizinhança para fora de suas órbitas e colidir com eles. Como estavam constantemente batendo uns nos outros, ficaram cada vez maiores, até que alguns chegaram ao tamanho de milhares de quilômetros de diâmetro. Isso é quase o tamanho de Marte e da Lua. Sabemos disso por causa dos meteoritos. Eles vêm de diferentes lugares de todo o nosso sistema solar e trazem todos os tipos de materiais para o nosso planeta, dando-nos algo interessante para estudar e aprender sobre o nosso sistema solar e como ele se formou. Esses materiais incluem pedaços muito pequenos de poeira e rocha que atravessaram o caos e sobreviveram a esses tempos difíceis, mesmo antes da criação dos planetas. Os meteoritos também trouxeram pedaços de asteroides e planetesimais deixados para trás após o término do processo de formação dos planetas. Quando esses objetos estavam se formando, alguns elementos radioativos ficaram presos dentro dos minerais que, novamente, faziam parte deles. Foi assim que os cientistas puderam saber a idade deles. Mas o estágio final da formação da Terra e, em geral, todo esse caos que estava acontecendo em nosso sistema solar pode ter levado um pouco mais de tempo. Possivelmente até 100 milhões de anos a mais. Foi quando ocorreu o último grande impacto e a Terra finalmente atingiu seu tamanho máximo. O que de fato aconteceu foi que ele atingiu outro objeto que era quase tão grande quanto Marte. Essa colisão foi tão forte que o impacto produziu energia suficiente para vaporizar parte do metal e da rocha da Terra e do objeto do tamanho de Marte. E esse vapor criou um disco que circundava nosso planeta. Esse disco esfriou e se aglomerou em algum momento. E foi aí que surgiu a Lua. Nossa Lua foi o resultado dos detritos do impacto, que era uma combinação de gás quente e rocha derretida. No entanto, há outras teorias sobre como a Lua se formou. Uma delas afirma que ela se separou da Terra. Outra diz que a Lua se formou em outro lugar de nosso sistema solar. E em algum momento, quando estava vagando, chegou tão perto da Terra que acabou sendo capturada por sua gravidade. E os adeptos da terceira teoria acreditam que a Lua e a Terra se formaram ao mesmo tempo, a partir do mesmo disco protoplanetário. Antes da formação da Lua, a Terra era um lugar muito diferente. Se você pudesse passar apenas um dia na Terra sem a Lua, ficaria surpreso com o que aconteceria com os dias e as noites. Eles não seriam tão estáveis como são hoje porque a Lua ajuda a manter o eixo da Terra estável. Os dias eram mais curtos naquela época. A Terra estava girando muito mais rápido antes da formação da Lua. Sua atração gravitacional desacelerou a rotação do nosso planeta, o que significa que os dias ficaram mais longos. A rotação da Terra está ficando mais lenta com o passar do tempo, mas em uma taxa muito pequena. Algumas previsões dizem que, em 1 bilhão de anos, um dia típico terá entre 25,5 e 31,7 horas de duração. Se 24 horas não for tempo suficiente para você, basta esperar 1 bilhão de anos. Mas sim, se você é o tipo de pessoa que gosta de levar as coisas devagar, definitivamente teria que se apressar naquela época. Embora não houvesse muitas coisas que você pudesse fazer naquela época para preencher seu tempo, além de navegar pela lava quente, coletar pedras ou torcer para não ser atingido na cabeça por algum meteorito feroz que caísse em nosso planeta. Ai! Mas se você fosse paciente o suficiente, talvez visse algo muito legal. Água chegando ao nosso planeta pela primeira vez. Havia uma chuva de meteoros ardentes vindo do céu, e eles continuavam batendo em nossa jovem Terra. A princípio, parecia devastador, mas alguns desses detritos que caíam provavelmente continham água. Muitos acreditam que os asteroides e cometas que se chocaram com nosso planeta natal carregavam pequenas quantidades de água.
Mas considerando que essa chuva de meteoritos durou mais de 20 milhões de anos, talvez até 200 milhões de anos, não é tão incomum que, depois de algum tempo, poças de água tenham começado a se acumular na superfície. E à medida que a água evaporava na atmosfera, ela caía de volta, formando lagos, rios, mares e, por fim, oceanos. Somente nesse ponto havia uma chance de alguma vida primitiva evoluir em algum momento no futuro. A Terra iniciou sua transição de uma bola quente de magma para o mundo que conhecemos hoje. Antes disso, seria muito difícil que a vida existisse lá. Mesmo que isso tivesse acontecido de alguma forma, todas essas colisões de meteoros e asteroides provavelmente a teriam destruído. Além disso, não seria possível sobreviver sem um tanque de oxigênio. A Terra tinha uma atmosfera, mas não era como a que temos hoje. Os cientistas acreditam que ela era composta de vapor de água, metano, amônia e alguns outros gases liberados pela atividade vulcânica. Basicamente era muito tóxico, pois havia erupções vulcânicas o tempo todo. Além disso, as temperaturas eram muito mais altas, portanto ficar parado nesses estágios iniciais da Terra não seria uma experiência tão agradável. Além disso, poderia até haver alguma forma de vida naquela época. Em seus estágios iniciais, quando tudo era tão caótico, a Terra não era coberta por oceanos, árvores ou paisagens deslumbrantes como hoje, mas por magma derretido. A forma mais antiga de vida que conhecemos são os fósseis de micro-organismos encontrados em fontes hidrotermais. Acredita-se que eles tenham 3,4 bilhões de anos, e os cientistas supõem que o primeiro momento em que a vida apareceu na Terra pode ter sido há cerca de 4,2 bilhões de anos, mais ou menos. Portanto, com o equipamento certo, você poderia até mesmo ver alguns organismos unicelulares, como bactérias, em algum lugar do nosso caótico planeta, mesmo antes da existência da Lua. A atração gravitacional da Lua sobre a Terra cria marés nos oceanos, o que significa que ela provavelmente ajudou a misturar e circular a água dos oceanos, talvez até mesmo a moldá-los. As marés sem a Lua seriam muito menores, porque sua atração gravitacional é o que faz com que as marés subam e desçam. A Lua também afeta a vida no oceano. Com o passar do tempo, os animais do oceano mudaram e se adaptaram às mudanças no nível da água causadas pela gravidade da Lua. Até mesmo o simples luar tem um grande efeito sobre as criaturas marinhas. Por exemplo, os corais usam o ciclo da Lua para liberar seus ovos ao mesmo tempo e com marés mais fortes para ajudar a carregá-los. As tartarugas marinhas bebês usam a luz da Lua que brilha na água para guiá-las de seus ninhos até o oceano. Quem sabe que direções a vida na Terra teria tomado se, em algum momento, bilhões de anos atrás, não tivéssemos nossa amiga lunar para nos acompanhar ao longo do caminho